Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por estar aqui gravando vídeo para os teus filhos. Amém? E aí, antes de tudo, me conta, tudo bem com você? Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem. E como eu sempre digo, se não tiver, vai ficar, porque o Senhor está contigo. Amém? Gente, que saudade que eu tava de gravar vídeo. Tem um tempinho que eu tô sem gravar vídeo, porque desde o final do ano para o início do ano de 2026 aconteceram várias coisas e eu passei um período descansando, que eu precisava disso. Mas estou de volta com tudo. Creio eu que vou postar mais vídeos. Creio eu que Deus tem grandes coisas para fazer aqui no canal, através da minha vida, através das mensagens que Deus vai me dar e já tem me dado. Então eu quero, te convidar a estar aqui nesse novo ano junto comigo, junto com o Senhor. Eu quero te convidar a estar aqui nesse ano de 2026 junto comigo, junto com o Senhor, para que aqui seja um lugar onde a gente venha cada vez mais aprender da palavra do Senhor, para que a gente venha cada vez mais se aproximar do Senhor, eu e você juntos, para que a gente venha viver a plenitude da vontade de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque tudo que o Senhor começa em nós não é para ficar somente em nós, mas também para que outras vidas sejam impactadas e sejam também abençoadas pela nossa vida, por aquilo que Deus também tem feito em nossas vidas. Então, que esse ano seja um ano abençoado na sua vida, na sua casa, na sua família. Que esse ano seja um ano ao qual você venha desfrutar do amor do Senhor, das promessas do Senhor, dos planos que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre o seu ministério. Amém? E para começar o primeiro vídeo desse ano, hoje eu estava lendo a palavra do Senhor e o Senhor me deu essa palavra. Eu tive que vir gravar vídeo para vocês, porque a palavra está aqui dentro de mim. E a sede de falar, de compartilhar com vocês o que o Senhor nessa manhã me ensinou e me fez refletir. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento e que você abrisse lá no livro de Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 4, a gente vai ler do versículo 35 ao versículo 41, que diz assim: Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentaram com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então, ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Amém? Essa palavra é uma palavra abençoada, que tem muitos ensinamentos, mas eu quero focar em duas coisas que nessa manhã me chama muito a atenção. A primeira coisa delas é que Jesus dá uma ordem para os discípulos, depois dele curar, dele pregar para uma multidão. E ele fala para aqueles discípulos: Vamos para o outro lado. E aqui, a primeira coisa que Jesus diz: Vamos para o outro lado do lago. Jesus, aqui nessa frase, ele fala duas coisas. Se a gente parar para prestar atenção, a gente entende que Jesus diz vamos. Quando Jesus diz vamos, ele está dizendo que os discípulos vão e que ele vai junto com eles. Então Jesus não está dizendo, vão para o outro lado do lago que eu encontro vocês lá.
vão e daqui a algumas horas eu chego lá e encontro vocês. Não, Jesus está dizendo, vamos, eu vou com vocês, vamos. E eu peguei essa palavra e eu entendi que muitas vezes, assim como Jesus disse para aqueles discípulos, vamos, o Senhor fala conosco, vamos. Só que no meio da caminhada, no meio da navegação dos discípulos com Jesus, nesse lago, vem o grande vento, vem uma circunstância difícil que eles, os discípulos, não contavam. Jesus já sabia do que ia acontecer, porém os discípulos não tinham noção do que ia acontecer. Os discípulos acharam e estava tudo muito bem. Jesus acabou de ensinar para a multidão, eles acabaram de ter um momento bom ali de ensinamento do mestre. Eles não contavam com aquele vento, com o mar, aquele lago se remexendo ao ponto deles acharem que eles iriam morrer. Eles não contavam com isso. Mas Jesus já sabia que aconteceria. Só que lá no início, antes de tudo acontecer, Jesus já tinha dado para eles uma ordem. E a ordem era, vamos para o outro lado. Jesus já tinha dado uma ordem e uma afirmação. Que afirmação é essa, Thaís? Que eles chegariam do outro lado. Jesus diz, vamos para o outro lado do lago. Então Jesus, ele não fala assim, vamos, será que a gente vai chegar do outro lado? Jesus não faz uma pergunta, Jesus faz uma afirmação. Então, Jesus dá a certeza para aqueles discípulos que eles chegariam do outro lado. Jesus só não fala para eles, olha, a gente vai para o outro lado, mas no meio do caminho a gente vai ter ali uma dificuldade, umas circunstâncias ruins que vai fazer vocês terem medo. Jesus não avisa, mas Jesus diz que estariam com eles até chegar do outro lado. Então, o que é a primeira coisa que eu quero te falar? Você pode estar passando por um momento muito difícil, um momento em que os discípulos passaram de lago revolto, né? Em que aquilo que estava estável, que estava tranquilo, começou a não ser mais tranquilo. Teve aquele momento de desespero, de medo. Mas Jesus, ele deu uma ordem, a mesma ordem que ele dá para aqueles discípulos, ele dá para a gente o que? Vamos. O que isso quer dizer? Que o Senhor está conosco. Quer dizer que a presença dele no nosso barco, na nossa vida, vai garantir que a gente passe pelo caminho, mesmo tendo provações. Que vai permitir que a gente passe, que a gente consiga chegar do outro lado. Se a gente recebe do Senhor uma palavra, é certo que a gente vai viver aquela palavra. A gente só não vai viver se a gente fugir daquilo dali. Aí pode não acontecer, mas se a gente não fugir, se a gente fazer conforme o Senhor nos ordenou, a certeza é que a gente vai chegar do outro lado, é que a gente vai conseguir passar pelo caminho, pelo deserto, pelo mar revolto. A gente vai conseguir vivenciar as lutas, mas a gente vai conseguir passar por essas lutas. Então Jesus, ele fala para mim, para você através dessa palavra, vamos, eu estou com você. Eu não estou mandando você ir e eu te encontro lá. Não, eu estou com você durante todo o percurso. Eu estou com você durante todo o caminho. Eu estou com você em toda a sua trajetória. E isso é a maior afirmação de que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa se questionar se a gente vai chegar, porque a presença do Senhor nos garante proteção, nos garante livramento. A presença do Senhor, a palavra do Senhor nos garante que a gente vai chegar do outro lado. Então creia que independente do processo, independente do deserto que você estiver passando, o Senhor está contigo. Se Ele te deu uma palavra, foque na presença dEle, foque na palavra dEle e creia que Ele vai estar com você e creia que Ele vai te sustentar até o final. Ele vai te ajudar. Ali, naquele barco, o Senhor estava dormindo, mas não quer dizer que o Senhor não sabia o que eles estavam passando, porque o Senhor já sabia do que eles iam passar. E no final, o Senhor chama a atenção deles e fala, por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé? E muitas das vezes a gente critica os discípulos por ter esse tipo de comportamento, mas muitas das vezes a gente tem esse comportamento diante da luta, em a gente achar que o Senhor não está vendo, em achar que o Senhor não está fazendo nada, em achar que a gente vai morrer. Mas a verdade é que enquanto Jesus estiver na nossa vida, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor
vai garantir a nossa chegada do outro lado. O Senhor vai garantir que a gente passe pelo deserto, mas que a gente chegue ao final do deserto. A gente vai chegar lá. Por quê? Porque a presença do Senhor está conosco e a presença dele nos basta. Então não importa o que você está passando, não importa se você está passando por uma enfermidade, não importa se você está passando por um momento difícil no financeiro, no seu casamento, na sua casa, com seus filhos, o que importa é que o Senhor está com você, o Senhor está guardando você, guardando a sua família, guardando a sua casa, o Senhor está te direcionando e o Senhor está fazendo com que tudo faça com que você chegue do outro lado. Você vai chegar do outro lado muito melhor do que você está. Apenas continue caminhando, apenas continue servindo ao Senhor, continue confiando que Ele vai fazer o melhor, que o melhor está por vir, que você vai conseguir sobreviver a tudo que você está vivendo. Você vai conseguir chegar do outro lado, como os discípulos chegaram. Você vai chegar, eu vou chegar. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu passei. E recentemente eu tive que tirar dentes cisos. E os meus dentes de baixo, eles estavam deitados muito na minha mandíbula. E foi muito doloroso tirar, porque foi difícil tirar eles de lá, principalmente do lado direito. Enquanto eu estava naquele consultório, eu senti a presença do Senhor. E eu sei que o Senhor estava ali comigo. E o meu pós-operatório foi difícil, mas hoje eu olho e vejo que o Senhor, Ele não me livrou da situação, do problema de ter que tirar o siso, porque era necessário que eu retirasse, e eu ainda tenho 2 para retirar. Então o Senhor não me livrou dessa aflição, o Senhor permitiu que eu passasse por essa aflição, mas o Senhor estava comigo. Essa palavra hoje veio muito de encontro com o meu coração, com aquilo que eu tenho vivido, porque é realmente isso. A gente, muitas das vezes, não vai ser livrado de passar por um deserto, por um mar revolto, mas a certeza é que o Senhor está conosco. O Senhor não deixa a gente desamparado, o Senhor não nos abandona. É nós que abandonamos Ele muitas das vezes. Então guarde essa palavra no seu coração. Tá bom? Espero que edifique a sua vida essa palavra como edificou a minha. Comenta aqui se Deus falou com você, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Não esquece de se inscrever no canal, porque vem muitas palavras do Senhor por aí, nos próximos vídeos, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E não esquece que o Senhor te ama e Ele é contigo e que essa tempestade, o mar revolto, vai se acalmar e tudo vai ficar bem porque o Senhor é contigo e Ele te ama. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe!